De um pastor de ovelhas a rei da nação de Israel. Você conhece verdadeiramente a história de Davi, do rei Davi, em detalhes? E se eu te dissesse que, além de ser judeu, Davi também tinha descendência cananeia, e além de Davi ter descendência cananeia, Davi também tinha descendência árabe? Ficou curioso? Neste vídeo, eu estarei falando a respeito, em detalhes, da origem de Davi, da genealogia de Davi e alguns fatos e curiosidades a respeito deste personagem bíblico antigo. Antes de começarmos a falar a respeito da origem de Davi, primeiramente nós precisamos entender qual é o significado deste nome Davi. O nome Davi vem de um termo hebraico antigo, em hebraico fenício, e teria o significado de predileto, favorito, amável ou amado, ou simplesmente querido. Seriam estes os significados do nome Davi, ou seja, Davi tem o significado de predileto, amado ou simplesmente querido. O nome Davi em hebraico fenício se pronuncia Dawid. O rei Davi foi o segundo rei do reino unificado de Israel, tendo a sua primeira capital em Jerusalém. Ele era filho de Jessé, o efrateu, do clã de Pérez e da descendência de Judá. Ele nasceu em Belém mais ou menos por volta de 1040 a.C. Ele foi escolhido por Deus e ungido pelo próprio profeta Samuel para governar toda a nação de Israel. Depois da corrupção do antigo rei de Israel, o rei Saul, o qual fora escolhido pelo povo anteriormente. Sofrendo várias e várias perseguições deste antigo rei, o rei Saul, até se tornar o rei sobre toda Israel. Com a morte do monarca e após o assassinato de Isbosete, filho mais novo de Saul e sucessor de Saul, então Davi se proclamou rei sobre toda a Israel. Existem vários céticos, estudiosos e vários eruditos que são ateus e desmerecem e sempre desmerecem os textos bíblicos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, e, consequentemente, os seus personagens. O rei Davi também foi alvo de vários e vários ataques, o colocando simplesmente como um mito, como nunca tendo existido, mas apenas um mito criado pelos israelitas. Mas agora, graças às várias e várias descobertas arqueológicas, como por exemplo da estela de Tel Dan e a pedra moabita, onde são encontradas citações fora da Bíblia históricas a respeito do reino de Judá e a respeito da casa de Davi e da linhagem deste rei de Israel, o rei Davi, colocando assim então como verdadeira a história bíblica. Graças a todas essas descobertas arqueológicas, agora o reino de Judá e a dinastia de Davi, a dinastia davídica, ela é colocada em um contexto histórico fora da Bíblia, extra-bíblico, provando o texto bíblico como um personagem realmente que existiu na antiguidade. Talvez um dos fatos que as pessoas menos têm conhecimento a respeito da vida de Davi é as suas genealogias, personagens aos quais ele descendia. Aposto que todos vocês já devem saber que Davi era um judeu, um autêntico israelita. Porém, Davi não era apenas um judeu, ele possuía outras linhagens no seu sangue e no seu DNA que são muitas das vezes ocultadas. Geralmente, quando se fala no rei Davi, sempre fala o rei de Judá, o rei de Israel, o rei que era judeu. Porém, o próprio Davi não tinha apenas a descendência judaica da tribo de Judá em suas veias. Obviamente, Davi era descendente majoritariamente de judeus, da tribo de Judá, da descendência ali
de Abraão pela tribo de Judá. Porém, a genealogia do rei Davi demonstra vários e vários personagens, inclusive personagens femininas que fazem parte ali da sua árvore genealógica, que na verdade não são pessoas da descendência de Judá, ali descendentes de Israel. No livro de Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 1, vai falar a respeito da linhagem de Jesus Cristo e vai abordar muito a respeito da linhagem de Davi, desde Abraão e outros personagens que fizeram parte do sangue de Davi, da descendência de Davi, da ancestralidade de Davi. Todos nós sabemos que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Agora Judá gerou a Pérez, Zerá e de Tamar, obviamente. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, e Nasson gerou Salmão. É aqui que eu gostaria de chegar. Salmão, ele se casou com uma mulher que não era israelita e nem era semita, mas sim uma mulher cananeia. Raabe era seu nome. Raabe, ela era descendente de Canaã, ela era uma autêntica cananeia, ou seja, Davi em sua árvore genealógica, ele tem uma mulher cananeia, ele tem uma descendência cananeia, que poucos vão falar a respeito disso, geralmente sempre vão ocultar isso a respeito da vida de Davi. Porém, as descendências de Davi, além da tribo de Judá, não acabam por aqui. Ele não descendia apenas de cananeus, mas a Bíblia também vai nos informar que Davi também tinha uma descendência árabe. Já os árabes são sim descendentes de Sem, são sim descendentes de Shem, assim como os judeus, ou seja, uma genética irmã ali dos judeus. Nos é dito que Davi ele também descendia de Boaz, que era também casado com uma mulher que não era ali nem israelita e nem ali de qualquer outra tribo de Israel, mas sim era uma mulher moabita. Todos conhecem a história de Ruth, e Ruth é uma ancestral do rei Davi, e todos nós sabemos que os moabitas, eles são descendentes de Ló, e eles são considerados assim como os ismaelitas, como os amonitas e como também os midianitas e edomitas, eles são considerados povos arábicos, ou seja, são povos árabes, ou seja, Davi tem uma descendência árabe ali através dos descendentes de Ló, no caso ali os moabitas, por uma ancestral que no caso era a ancestral Ruth, que era uma mulher moabita, descendente de Ló. Resumindo, o rei Davi ele também tinha uma descendência cananeia e também tinha uma descendência que era descendência irmã também semita ali dos povos árabes, no caso da descendência de Ruth, sua ancestral. Apesar de ser uma genética semelhante, uma genética irmã gêmea ali do povo judeu. Ele também era descendente dos árabes, que são irmãos aí dos israelitas. No caso, Davi tinha descendência aí de Ló, por conta de Ruth ser uma mulher moabita e os moabitas serem descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão, filho de Haram. Agora, algumas curiosidades a respeito da vida de Davi. Nós sabemos que o rei Davi ele foi rei sobre a nação de Israel, porém, além de ser um rei, Davi também era um músico, um arpista, e muito além disso, Davi também era um poeta, e ele também fazia vários e vários salmos, além de ser um cantor. Davi tinha diversas qualidades, e uma destas qualidades, ele é até muitas das vezes elogiado por ser um homem segundo o coração de Deus. Antes mesmo de Davi enfrentar e destruir, matando o famoso gigante Golias, antes de Davi derrotar o gigante Golias, ele derrotou e enfrentou um leão e um urso, matando um leão e um urso antes mesmo de enfrentar ali o gigante Golias, que segundo
o côvado da época, ele tinha aproximadamente 3,51 metros de altura, ou ele tinha também outra interpretação a respeito da altura de Golias, é que ele tinha 2,43 metros de altura, a qual Davi o matou. Uma curiosidade que talvez poucos saibam a respeito da vida de Davi é que Golias não foi o único gigante que Davi enfrentou. Exatamente isso mesmo que você ouviu. Houve um gigante que tentou matar a Davi, tentou assassinar o rei Davi, enfrentando e tendo ali uma batalha, uma guerra, uma briga literalmente de Davi contra outro gigante da mesma raça de Golias, a raça Refaim. O texto bíblico está descrito em 2 Samuel, capítulo 21, e que é nos dito o seguinte, através do versículo 15. Houve outra guerra entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram e lutaram contra os filisteus. Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Então, um gigante chamado Esbibenob, um Refaim, tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos cerca de 6 quilos e estava usando uma espada nova. Ele pensou que podia matar a Davi. Porém, Abissai, cuja sua mãe era Zeruia, que inclusive era irmã de Davi, socorreu a Davi enquanto Davi brigava e lutava contra o gigante Esbibenob, e então ele ali o matou. Ou seja, nós temos aqui um gigante tentando matar a Davi em uma guerra. Davi cansado e mesmo cansado lutando contra um gigante que tinha talvez aproximadamente a mesma altura de Golias. Eu espero que vocês tenham gostado destas curiosidades a respeito da vida de Davi. Deixem os seus likes e os seus comentários e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.